dar início, então, aqui à entrevista coletiva com o técnico Paulo Roberto. Vamos direto às perguntas. Paulo Roberto, bom dia. Paulo, com relação ao elenco do 15, semana passada chegou mais 2 contratações. Você acredita que com essas contratações o elenco atingiu o equilíbrio ideal? Olha, eu acho que essas contratações, que praticamente elas foram feitas aí durante esse tempo, né, e essa semana mais 2, né, eram contratações que nós necessitávamos desde o início de quando aqui nós chegamos. Para quê? Aquilo que eu sempre bati na tecla. Para que nós tivéssemos um elenco equilibrado, com opções de jogadores da mesma posição. Então, nós, logicamente, que o ideal é que nós tivéssemos conseguido fazer isso ainda na Série D, mas por vários motivos não se conseguiu. Dentre os motivos, a questão de atletas estarem jogando até a mesma divisão do brasileiro que nós. Aí entra também a questão financeira, tá certo? Mas após o término da Série D, esses atletas estavam no mercado, estão no mercado, e dentro das nossas necessidades de elenco, né? Como eu coloquei para vocês, nós trouxemos essas peças e acho que hoje nós temos praticamente um elenco onde você tem as opções necessárias. É óbvio que pensando, né, numa temporada de 2024, né, mais coisas deverão ser feitas, terão que ser feitas. Paulo, eu vou fazer um apanhado aqui de 3 perguntas que são todas na mesma linha aí. Do Vitor Prates, da Rádio Piracicaba, do Matheus Pedroso, da Rádio Web TV Interorana, e do Marcelo Sá, da Rádio Jovem Pan News. O Vitor fala se você pretende mexer na equipe ou irá manter o time que vem dando certo. Aí o Matheus Pedroso aqui, professor Paulo, você pretende manter o mesmo time para o jogo de amanhã? E o Marcelo também perguntando, você pensa em mudanças de peças ou de postura para o jogo diante do Juventus? Olha, a ideia é se manter provavelmente a mesma equipe, né? Pode ser que de repente, aí não sei, tenha uma alteração, pode ser, mas nada definido ainda. Trabalhamos essa situação, né? Mas a princípio é manter a maior parte do grupo, ou até o grupo inteiro, para essa partida. Paulo, no último jogo você fez 5 substituições, 2 foram a entrada do Benedetti e também do Enzo. Eu gostaria que você comentasse a respeito desses 2 jogadores. O Benedetti é um atleta que, quando aqui nós chegamos, nós tivemos algumas informações sobre ele, passamos a observar também o dia a dia do atleta, né? Nada melhor do que o dia a dia para você tirar conclusões mais precisas. E vinha treinando bem e esperando o momento de ter uma oportunidade. E no momento que nós achamos que era necessário, ele começou a ter essas oportunidades, primeiro no treinamento, né, na posição, jogando como um meia mais adiantado, já até trabalhando a cabeça do atleta, numa conversa com ele também, e colocando na prática para treinar nessa função, preparando para o momento certo de darmos essa oportunidade a ele. Correspondeu nos treinamentos, aquilo que eu sempre falo, o campo é que vai falar. Não adianta eu pensar uma situação na segunda-feira, trabalhar essa situação a semana inteira e ela no campo ela não me mostrar que é a decisão mais acertada, né? Eu sempre falo para os atletas, essa frase que existe no futebol, frase feita que treino é treino, jogo é jogo, para mim ela não existe. Para mim, treino, você tem que treinar igual você vai jogar. Tá certo? Por quê? Porque o treinamento ele é espelho do jogo. Treinou mal, na maioria das vezes, vai jogar mal. Treinou bem, na maioria das vezes vai jogar bem. Então, sempre nós analisando o dia a dia de todos e, à medida do possível, as oportunidades aparecendo, nós fomos aí dando a oportunidade. Até entrou bem nos 2 jogos que entrou, se tratando do Benedetti, né? E o outro, quem foi? O Enzo também, um atleta que como o Luizão também, vou até citar o Luizão, eram 2 jogadores que vinham numa regularidade boa na nossa avaliação. E com a chegada do Gilberto, nós optamos pela entrada do Gilberto, mas até o atleta entendendo, né, o Luizão, conversamos com ele, conversamos com o Enzo,
que não estavam deixando a equipe por deficiência técnica, que isso até pode acontecer no futebol. Às vezes o atleta não está muito bem, existe uma troca. Isso é comum, né, acontecer no futebol, mas no caso dos dois, não foi isso que ocorreu. Os dois vinham bem, uma regularidade boa, optamos pelo Gilberto, né, e também no caso do Enzo, a mesma coisa, conversamos particularmente com ele, e também conversamos com ele da possibilidade de usá-lo um pouco mais na frente, né, na linha da frente, até pela característica dele. Né. Trabalhamos durante a semana inteira, uns 10 dias praticamente, usando ele nessa função. Tivemos também o sinal verde por parte do atleta, porque não adianta você pensar, você achar, se o atleta não se sente bem. Mas colocou para nós que já tinha, inclusive, atuado ali e deixou também bem claro que, se fosse necessário, poderia atuar ali sem problema nenhum. Então, dentro da necessidade do jogo, nós usamos o atleta ali, foi bem, é uma opção para jogar ali também, tudo vai depender do jogo em si, né? Tudo vai depender do jogo em si, para que você possa, de repente, ganhar mais uma opção com esse atleta, sabendo que ele pode fazer, pode atuar, te ajudar em 2 posições. Mas são 2 atletas que entraram, corresponderam. Na realidade, o Benê é que menos oportunidade vinha tendo, mas a oportunidade que teve, entrou bem. O Enzo já vinha mantendo uma regularidade boa. Paulo, outra pergunta do Vitor, ele fala que o 15 tem uma vantagem boa, mas ainda não ganhou nada, né? Como controlar nessas horas a ansiedade dos atletas e manter o foco total? Olha, a ansiedade em toda partida é importante, né? Ela vai sempre existir, né? Mesmo se tratando de um jogo normal de campeonato, a ansiedade antes da partida ela existe. Uns mais, outros menos. E num jogo como esse aí, é óbvio que a ansiedade existe. Né? Apesar da nossa vantagem de 2 gols, não tem nada ganho ainda. Isso aí, inclusive, eu coloquei para eles no próprio vestiário lá na Javari. Eles ouviram isso de mim. Durante a semana temos batido nessa tecla. Após o término do último treinamento nosso aqui, reuniu o grupo ali no gramado. Foi tema da nossa conversa também, né? Elogiando tudo aquilo que se fez até agora, passando por isso que a expectativa em cima deles ela tem que ser altamente positiva, até por tudo aquilo que eles fizeram até agora. No futebol existe a expectativa positiva e a expectativa negativa. Quando a equipe vem bem, a expectativa de todos, inclusive de vocês da imprensa, torcedor, os dirigentes e nós da comissão técnica, a expectativa ela tem que ser positiva. Quando a equipe ela não vem bem, obviamente que surgem aquelas expectativas negativas. Faz parte do futebol. E a expectativa em cima deles, ela tem que ser positiva por tudo aquilo que eles fizeram até agora. E coloquei também para eles que provavelmente num jogo como esse nós vamos ter um número de torcedores aqui que não tivemos até então. Acreditamos isso, né? Que iremos ter. E nós também não podemos também, de repente, ter uma postura diferente, principalmente no momento que o nosso torcedor provavelmente deverá vir para nos apoiar. Uma última pergunta das que me foram enviadas, né, que é do Matheus Pedroso também. Os batedores de pênalti e de falta têm treinado fortemente nessa reta final? Olha, isso é um detalhe de treinamento que sempre foi trabalhado aqui, né? Quem acompanha o nosso dia a dia sabe que, principalmente nos 2 últimos dias de treinamento, o que mais se dá ênfase são as bolas paradas. Quando eu falo bolas paradas, defensivas, ofensivas, penalidades e faltas. Isso aí tem se trabalhado praticamente exaustivamente. Hoje mesmo nós iríamos encerrar a semana com 2 tipos de trabalho, abolimos um, para focar único exclusivamente no treinamento de bola parada. Paulo, o time do 15 tem agora uma grande vantagem. Pode até perder por 1 gol de diferença aqui no Barão, que se classifica. Em caso de derrota, preocupa? Olha, eu não vou nem falar para você em derrota, né? Isso aí é uma situação que nós sabemos que pode acontecer. Futebol, tudo pode acontecer, pelo lado positivo e pelo lado negativo. Agora, isso não pode, uma derrota, ela não pode preocupar. É uma equipe que fez a campanha que fez, tá certo? É óbvio que uma derrota num jogo como esse vai entristecer a todos, ninguém quer isso, né? Mas nós sabemos que vamos enfrentar um adversário que vem com tudo, e é um adversário que, nos 2 primeiros jogos que nós vimos contra ele, foram 2 jogos muito difíceis. Se nós tivemos uma certa facilidade, entre aspas, nesse jogo passado, é porque nós saímos na frente logo no início do jogo, né?
e nós tivemos um comportamento praticamente igual durante pelo menos 80% a 90% do jogo. Então nós conseguimos um equilíbrio durante a partida. Correto? Agora, é lógico que você não pode nem pensar numa derrota, né? Isso aí foi passado para eles. Agora nós não podemos, de repente, fazer um cavalo de batalha por causa de um jogo, de uma derrota, de um tropeço, né? Até porque aconteceu no jogo que nós jogamos aqui dentro mesmo, contra a equipe do Primavera, né? O ideal para nós seriam os 3 pontos, até porque nós íamos terminar na frente no geral, né? Que seria muito bom isso aí também, por vários aspectos, como também na partida de sexta-feira à noite. O ideal será o quê? Será os 3 pontos que nós poderemos até terminar na primeira colocação no geral e trazendo as decisões da fase seguinte aqui para dentro do Barão. Então, tudo isso aí foi conversado, foi passado para eles, todos estão cientes disso. Eu tenho certeza que eles vão para dentro de campo, sabendo que é um jogo difícil, nós não vamos ganhar jogando de qualquer maneira, que não temos que ir com muita sede ao pote também. Temos que estar organizado e aproveitar o momento da desorganização do adversário, que vai ter que se jogar para cima de nós para tentar vencer o jogo, e não só vencer, tirar a diferença que nós temos de vantagem sobre eles. Paulo, aproveitando que você falou dessa questão da pontuação, já tem um planejamento do qual seria, digamos assim, o melhor adversário para a próxima fase, vendo o resultado que aconteceu nos jogos de ida? Olha, ainda não, até porque, assim, veja bem, eu vi algumas surpresinhas, né, nessa rodada passada. De repente, de equipes que vinham muito bem, e de repente, na rodada passada, o certo favoritismo delas eu acho que diminuiu um pouco, até não só pelo resultado, mas pela atuação também, que nós acompanhamos todos os jogos. Então fica difícil ainda você falar. Posso dizer a você que as 4 equipes que ficarem aí para a fase seguinte são equipes que se nivelam muito, e que são jogos que vão ser decididos aí no detalhe. Obrigado, Paulo.